Você provavelmente já ouviu falar sobre GitOps. Muita gente fala que GitOps vai acabar com DevOps, que GitOps acaba com pipeline, ou que para você trabalhar com GitOps é só pegar o seu código e colocar lá em um repositório Git. Mas não é nada disso. Então esse vídeo é para que você entenda de vez o que é GitOps e como isso pode te ajudar no seu dia a dia. Beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Fabrício Veronese e eu tô aqui para ajudar você a entender mais sobre esse mundo de DevOps e de Cloud. Então, se você quer saber mais sobre Kubernetes, sobre Docker, sobre Pipeline CI/CD e outras ferramentas que fazem parte dessa cultura e desse ecossistema, se inscreve aí no canal, aciona o sininho, porque toda semana tem conteúdo como esse. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre as práticas de GitOps e como isso ajuda você a entregar software com muito mais qualidade, confiabilidade, velocidade, segurança, consistência e de forma contínua. Mas antes de falar sobre GitOps, vamos voltar um pouquinho e entender como eu posso entregar software em um ambiente. Como é que eu posso fazer isso? A primeira forma, que é a mais tradicional, aí, a mais fácil de se começar, não quer dizer que é a melhor, é fazendo a entrega manual das suas aplicações, onde todo o código é desenvolvido em um repositório Git ou SVN e um gerenciador de código. Hoje em dia a gente usa muito mais o Git e a partir desse repositório, o profissional com mais experiência, o tech lead ou o profissional mais sênior, vai parar tudo que está sendo feito, vai falar com todo mundo da equipe, olha, ninguém sobe mais código, e ele vai baixar esse código mais atual, vai fazer todo o processo de compilação, teste, verificação ali do que aconteceu com a aplicação, se está tudo certo, fazendo teste unitário, teste de integração, enfim, vai verificar ali a qualidade do código, tudo isso manualmente, vai gerar um pacote de entrega, vai gerar uma release e o resultado depende de qual tecnologia você está usando. Se você está utilizando ali linguagens de script, provavelmente vai ser um arquivo zip com todos os scripts. Se você trabalha com linguagem compilada, vai ser ali um executável. E se você trabalha com containers, você vai entregar ali a imagem de containers da sua aplicação. E aí, com esse artefato de entrega pronto, vai pegar ali aquele artefato e vai subir para um diretório, para um Docker Registry, para um FTP, vai colocar em algum local onde o profissional de infraestrutura vai pegar essa release, vai pegar esse artefato, essa entrega e vai colocar em um ambiente, produção, teste, homologação, enfim, vai rodar o resultado da entrega no ambiente para que o usuário, a equipe de TA, utilize ali para ver se está tudo certo ou que consuma ali como o produto final. E todas essas etapas são manuais, repetitivas, sujeitas a falhas, porque por mais sênior, por mais experiência que tenha aquele profissional, ele pode estar num dia ruim, pode simplesmente realmente esquecer, e uma etapa dessas aí não vai ser executada. Então, esse processo é rápido de começar, mas não é seguro, não é confiável, não é ágil e muito menos contínuo. E aí que entra a pipeline de CI/CD, que é uma outra forma que eu tenho de entregar software nos meus ambientes, né, onde eu vou utilizar a integração contínua e o deploy contínuo. São duas etapas diferentes no meu processo, onde a integração contínua vai incorporar um código que o desenvolvedor fez no projeto já existente, vai fazer todas aquelas etapas de verificação de qualidade e segurança, fazendo a etapa de build, de teste, de verificação de código, e depois vai fazer ali a entrega num ambiente ali no repositório de containers, vai colocar em um repositório também de FTP, o zip, o executável, da mesma forma que eu falei antes.
E o deploy contínuo vai pegar toda essa parte desenvolvida, né, essa release, e vai executar no ambiente automaticamente, sem a intervenção do profissional. Então as etapas são mais ou menos assim. Imagina que eu tenho aqui uma aplicação em Python que está sendo desenvolvida e vai ser feito o deploy dele no Kubernetes. Eu vou trabalhar com um ambiente aqui de containers. Pode rodar na nuvem, pode rodar no seu cenário bare metal, no seu cenário on-premise, não tem problema. Mas o start do processo é a construção do código, o desenvolvimento tanto do código em Python quanto o arquivo YAML, o arquivo de manifesto do Kubernetes, onde eu vou ter também o meu Dockerfile, né, para criar ali a imagem, mas eu vou ter que fazer o desenvolvimento desses elementos. Em seguida, quando eu faço o commit, né, eu pego esse código e coloco no repositório, a minha ferramenta de pipeline de CI vai ser disparada. É nesse momento, a partir do commit. E eu posso utilizar aqui qualquer ferramenta de pipeline CI/CD. Eu posso utilizar Jenkins, como está aqui na ilustração, posso utilizar GitHub Actions, posso utilizar Azure DevOps, não tem problema. Você vai utilizar a ferramenta que você está adotando aí na sua empresa, que você está estudando e que está rodando no seu Labs. Essa ferramenta ela vai pegar o código desenvolvido, vai incorporar no projeto já existente, vai fazer todas as verificações. No caso aqui o Python ele não é compilado, então não vou ter etapa ali de compilação, mas eu vou executar teste, vou verificar a qualidade de código, ver se está tudo certo. Estando tudo ok, ele vai criar a imagem a partir do Dockerfile e vai fazer ali o deploy, né? Vai fazer ali, não é o deploy, na verdade, ele vai criar a release e vai subir ali para o meu Docker Registry. O deploy é o passo seguinte depois de que o artefato, a minha imagem, vai para o Docker Registry, que também pode ser o Docker Hub, pode ser o Azure Container Registry, pode ser o Elastic Container Registry, a ferramenta que você estiver adotando para colocar as imagens dos seus containers. E a partir do momento em que eu tenho a imagem nova, o Jenkins vai pegar ali aquele arquivo de manifesto e vai fazer o processo de CD, de Continuous Delivery ou Continuous Deployment, onde ele vai executar o comando, provavelmente utilizando o kubectl, vai executar um kubectl apply, ou vai executar uma action no GitHub Actions, que também faz a mesma coisa, vai executar por debaixo dos panos um apply junto com o manifesto e vai fazer esse deploy no Kubernetes. E o Kubernetes vai pegar essa imagem que está lá no seu Docker Registry e executar a sua aplicação. Esse é um modelo que eu estou utilizando com pipeline CI/CD. Eu tenho aqui várias vantagens. Primeiro, o meu processo está automatizado. Eu não tenho mais que fazer todo aquele processo manual de pegar o código, executar as etapas para garantir que está tudo ali sendo feito corretamente na ordem que deve ser feita. Eu tenho também a automatização em relação a não ter mais o consumo de tempo dos profissionais, certo? E, bem ou mal, eu tenho aqui um modelo centralizado. Toda a parte de entrega vai ser feita com a minha pipeline. Mas eu tenho algumas desvantagens também. Primeiro, todo credenciamento, todas as credenciais do Kubernetes vão estar na minha ferramenta de CD, vão estar lá no meu Jenkins, no GitHub Actions, enfim, vai estar em uma outra ferramenta. Além disso, eu tenho também o problema de garantia de que o meu ambiente executado pela pipeline vai ser sempre dessa forma. Ou seja, eu executei o deploy no meu Kubernetes com a minha pipeline de CI/CD, utilizando lá o Jenkins aqui no caso. Mas quem garante que, putz, um profissional de infraestrutura, um profissional de desenvolvimento, alguém da equipe, não executou lá um kubectl apply e mudou o estado da minha aplicação, mudou o estado do que foi executado pela minha pipeline? Ninguém garante isso, né? Eu teria que toda hora ficar executando ali a pipeline para garantir que o estado do meu código, do que foi executado pela pipeline,
tá igual ao que o que está em execução lá no meu cluster Kubernetes. Então, isso são algumas desvantagens que eu passo quando eu trabalho só com pipeline de CI e de CD. E é por isso que hoje se adota também o GitOps. O GitOps ele é um conjunto de práticas desenvolvido ali por volta de 2017 pela Waveworks, onde o princípio do GitOps é que sempre a minha base de verdade, o que está sendo executado no meu ambiente, seja o que está lá no meu repositório. Então, o meu repositório de código passa a ser a fonte de verdade do que está sendo executado no meu ambiente. E quando eu falo em ambiente aqui, eu não estou falando só de aplicações. Eu posso também utilizar GitOps para a minha infraestrutura como código, junto com o Crossplane, que é uma excelente ferramenta hoje no mercado de infraestrutura como código. Com o Terraform também, eu posso colocar a minha infraestrutura como código em um repositório Git e fazer com que o meu agente GitOps, a minha ferramenta de GitOps, sempre verifique o estado da minha infraestrutura baseado no meu repositório. E aí eu tenho uma série de vantagens. Eu tenho a minha base única, eu tenho a minha centralização de configuração e de infraestrutura ou da aplicação toda no meu repositório Git. Eu tenho como facilitar ali também o meu versionamento, eu tenho o histórico daquilo que foi criado, porque como eu estou trabalhando com repositório Git, eu tenho todos esses benefícios já adotando essa prática, já adotando o uso de Git. Eu posso também adotar fluxos de trabalho, eu posso utilizar Git Flow, GitHub Flow, Trunk Based. Eu já tenho todas essas práticas sendo adotadas no meu gerenciamento de código. Então, isso facilita demais o meu dia a dia, porque eu não preciso reinventar a roda. E, além disso, esses agentes de monitoramento eles vão sempre verificar como está o estado da minha aplicação. Então, para trabalhar com GitOps, eu tenho alguns princípios que são muito importantes. E todos esses princípios você encontra aqui no opengitops.dev, que é o projeto open source, onde reúne aqui vários padrões e boas práticas para que você consiga implementar GitOps na sua empresa. E aqui embaixo eu tenho os princípios. O primeiro princípio é o princípio declarativo. Toda vez que você vai trabalhar com GitOps, a sua aplicação, a sua infraestrutura, ela precisa ser criada de forma declarativa, onde você tem arquivos, na maioria das vezes arquivos YAML, mas você pode ter arquivo declarativo também do Terraform, que não segue o padrão YAML, onde você declara o que você quer no seu ambiente e o seu agente de GitOps, a ferramenta que implementa esses princípios do GitOps, vai aplicar no seu ambiente. Quando a gente fala em Kubernetes, em ambiente de containers, em infraestrutura como código, você já acaba implementando isso como padrão, porque quando você cria um arquivo de manifesto no Kubernetes, quando você cria o seu deployment, o seu job, cron job, seus services, você está trabalhando de forma declarativa. No Terraform também, e hoje existem outras ferramentas, como por exemplo o Crossplane, que trabalha com infraestrutura como código direto como um recurso do Kubernetes. Então você cria a sua infraestrutura declarando ali como um manifesto do Kubernetes. Se você quiser ver como trabalhar com Crossplane utilizando princípios de GitOps, comenta aí embaixo que, cara, se vocês pedirem muito, eu vou montar para vocês. Certo? Mas o segundo princípio é o princípio do versionamento e da imutabilidade. Tudo que você vai aplicar utilizando o GitOps, ele é versionado. Então, quando você trabalha com repositórios Git, você já tem isso também. Então, cara, novamente, a gente volta para o uso correto do Git. Também nós falamos aqui sobre buscar automaticamente a nossa base de código, né? A nossa fonte de verdade. A ferramenta de GitOps, o nosso agente de GitOps, ele vai sempre lá no repositório Git, que está versionado, é imutável e vai fazer a aplicação ali no meu ambiente, a partir direto
do Kubernetes, no caso. O agente ele vai estar rodando no Kubernetes, ele não vai estar rodando em nenhuma ferramenta de pipeline. Então, se tiver alteração na base de código que vai estar lá versionada utilizando o repositório Git, o agente vai lá, pega a alteração e aplica. E o último princípio é da reconciliação contínua, ou seja, aquilo que eu falei antes que acontece em ferramentas de pipeline CI/CD, em que você aplica alteração utilizando ali uma pipeline, automação, mas vem alguém lá de fora e aplica um kubectl apply, alterando o seu ambiente, passa a não acontecer mais, porque o agente ele vai sempre verificar se o meu repositório, onde eu tenho a minha base de verdade, ele está em conformidade com o meu ambiente. Se alguém executar um kubectl apply e alterar o seu ambiente, a ferramenta vai fazer a reconciliação, tomando como base o nosso código, a nossa base Git, certo? Então, esses são os princípios que você vai seguir. Então, quando a gente aplica de GitOps, tem uma pequena mudança aqui no que eu faço com pipeline CI/CD. A pipeline de CI, ela vai ter ali praticamente o mesmo comportamento. Eu vou pegar o meu código, vou enviar para o meu repositório Git, a ferramenta de CI/CD vai aplicar essa alteração, vai colocar no meu registry, mas o meu arquivo YAML, onde eu vou ter toda a especificação do que vai rodar no meu ambiente, ele vai estar em um outro repositório. Isso é uma prática muito importante em GitOps, manter as duas bases separadas, e eu posso fazer essa alteração de versão do meu manifesto direto pela minha pipeline. O Jenkins pode ir lá no repositório e alterar a versão ali do que vai estar sendo executado, e o meu agente de GitOps que vai estar rodando no meu cluster Kubernetes vai pegar essa base de código que vai estar lá no meu repositório e vai aplicar a alteração para mim. E aí, dessa forma, eu tenho ali o princípio do uso do GitOps, seguindo ali todos os princípios. E quando eu falo no agente de GitOps, é uma ferramenta fora o Kubernetes, que você vai ter que instalar à parte, que vai seguir todos esses princípios e cada um com as suas características. Hoje no mercado eu tenho várias ferramentas que fazem isso. Eu tenho o FluxCD, eu tenho o Argo, eu tenho o JenkinsX, eu tenho o Flat. Todos eles são bastante utilizados no mercado. Eu diria aqui que os principais utilizados é o FluxCD e o Argo. Então, para você começar a adotar GitOps e começar a estudar mais sobre esse princípio, cara, pega uma dessas ferramentas e começa a aplicar, certo? Show de bola! Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender mais sobre GitOps e, cara, como você viu, GitOps não vai substituir DevOps, é um princípio que vai ser adicionado na cultura. Então, cara, pega uma ferramenta de GitOps e começa a implementar e estudar. E se você quiser ver um vídeo sobre como implementar GitOps utilizando uma das principais ferramentas do mercado, que é o Argo CD, tá aparecendo um card aí para você em algum lugar da tela. Já entra lá, confere e me dá o feedback, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!